Olá, boa noite. Estamos aqui em São Paulo, na gravação do podcast Academia da Saúde. E é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou uma das hosts desse podcast. Tá aqui os meus colegas que agora vão se apresentar. Meu nome é doutora Luana Bonaparte e a gente está aqui para aprender muita coisa sobre saúde, bem-estar, cuidar do corpo, cuidar da mente e num dia especial como hoje, que é o Dia Mundial da Obesidade. Vamos lá, Dani. Suas honras. Eu sou a Daniela, também sou médica, junto aqui com a minha equipe maravilhosa. E a gente vai falar bastante sobre esse assunto de obesidade que tem, enfim, trazido tantas questionamentos, né? As pessoas, na verdade, têm dúvida de qual é o melhor tratamento, como obter resultado. E hoje a gente vai falar bastante disso. Trabalho com nutrologia, com emagrecimento aqui em São Paulo. E vamos para bastante informações aqui no nosso podcast. Eu sou o Ivan, médico clínico e nutrólogo, atuando em Goiânia. E hoje é Dia Mundial da Obesidade. Acho que esse é um ótimo assunto para a gente começar o nosso papo aqui, né? Com certeza. Com certeza, Ivan. E aí? Atende muito no consultório, paciente buscando emagrecimento? Atendo. O meu público hoje é mais hipertrofia. Eles já chegam emagrecidos. Já chegam emagrecidos. Mas eu também atendo obesidade. Atende. Inclusive, essa palavra aí, emagrecidos, me lembrou uma coisa. Ninguém é emagrecido, né? Todo mundo que se emagrece. Porque a gente não consegue emagrecer passivamente, né, gente? É um processo isso. É ativo. Ativo e que depende da gente. Só da gente. Eu sou um exemplo, né? Ex-obesa, 30 quilos, ainda tô na luta, vou para hipertrofia, com certeza é meu objetivo. Mas é uma luta diária com a mente. Né, de escolhas sempre racionais e não tentar voltar para aquilo, né? Não tentar voltar para aquilo. E você atende muito? Eu atendo bastante, principalmente emagrecimento. Com hipertrofia eu não trabalho muito, apesar do meu principal trabalho com hipertrofia ser comigo mesma, que é um grande desafio. Com sucesso? Depende do mês. Depende do mês. Depende do mês, porque a hipertrofia exige muita consistência, muita alimentação e muito treino. Se eu ficar doente no meio do caminho, eu perco sempre em cadeira. 3 quilos de massa magra, já aconteceu. É verdade. Porém, cada um tem aí uma luta, vamos falar assim, né? Mas como na prática clínica eu atendo principalmente emagrecimento, focando na parte de qualidade de vida, suplementação, estabelecimento de sono, regulação hormonal, que no final acaba sendo um trabalho em conjunto, né? Não dá pra gente emagrecer um paciente sem olhar para todos esses fatores, né? Sem o sono, sem olhar como ele dorme, como ele come, o exercício que ele faz, nível de ansiedade, né? A gente tem visto que a ansiedade está cada vez mais em alta e tudo isso precisa ser observado. Com certeza. Lu, e você que tem experiência no trabalho com pacientes obesos e tal, o que você acha do trabalho paralelo de emagrecimento e hipertrofia? É certo que o paciente obeso, enquanto ele emagrece, ele deve também fazer um trabalho de hipertrofia e isso é possível? É possível, né? É possível, mas é bem difícil, né? A gente tá fazendo uma luta de corda, onde tem um grupo puxando para um lado e outro grupo puxando por outro. Então, o que é que eu falaria, né? É manter a massa muscular na realidade. Fazer a manutenção dessa massa e não o crescimento. Porque quando a gente tá emagrecendo, a gente sempre perde um pouquinho, né? Possível se a gente tem um BF mais baixinho, se a gente tá chegando lá perto do objetivo, do goal, né? Mas... né, ao mesmo tempo é mais complicado, com certeza. Seria o ideal, né? Você perder gordura enquanto você ganha massa muscular, porque um processo potencializa o outro. Né? Com certeza. Quanto mais massa muscular a gente tem, mais metabolismo basal a gente vai gerar. Tá? Para quem não sabe, metabolismo basal é o calor que o nosso corpo, né, gera para a gente perder calorias, né? Então, seria maravilhoso, mas não é assim. Não é sempre assim. Mas a gente promove a manutenção da massa, né? E quando o paciente está chegando no final do processo e não tem que fazer tanto exercícios aeróbicos, que depois a gente vai falar sobre isso, é mais fácil, tá? Então, a tentativa de manter a massa magra seria algo mais razoável. Mais razoável. Do que pensar em ganhar massa magra nesse processo de emagrecimento, né? Com certeza, com certeza. É mais viável para o paciente também, né? Também imagina que aquele paciente que está perdendo peso, ele está numa luta interna. E aquela luta interna de olhar o número da balança. Imagina, perdi 1 quilo de gordura, ganhei um número de massa. Perdi 1
quilo de gordura. Ele acha que ele não emagreceu. Então, essa pessoa... Frustra. Até porque número na balança, a gente sabe que não é assim. Mas o paciente não tem a balança que a gente usa, né? Ele não tem uma bioimpedância para poder comparar e fazer essa evolução dele. Então, ele vai olhar aquilo. Tanto que, até faço uma pergunta para vocês, né? Vocês mandam seus pacientes pesarem em casa, ficar pesando? Não. Também não. Não acho que seja algo necessário, não. Eu acho que uma medida muito mais fidedigna é o espelho, para ele olhar em casa e tirar fotos, eventualmente, né? De tempos em tempos. E aí a gente pode fazer no consultório bioimpedância ou avaliação de dobras cutâneas para ver percentual de gordura, que é uma medida muito mais fiel do que peso na balança, a gente sabe, né? Vou jogar polêmica agora, adoro polêmica, né? Dobras cutâneas ou bioimpedância? Tem uma guerra aí. O que é que vocês acham? Ou os dois também, né? Os dois. Mas você viu a diferença que dá? O mais muita importante na verdade, é que o paciente faça sempre o mesmo método de avaliação e sempre ou na mesma máquina de bioimpedância ou com o mesmo profissional avaliando as dobras cutâneas. Porque o que é muito mais importante do que uma medida isolada na bioimpedância ou nas dobras cutâneas é o segmento disso, né? A evolução desse paciente ao longo do tempo, que vai mostrar pra gente quanto que ele perdeu ou quanto que ele ganhou. Concordo. E é o famoso OD, né? Operador dependente. Não tem como. Só pra gente fazer um parêntese para todos que estão ouvindo a gente entender, essa questão de poder frustrar ou não, é que quando a pessoa começa a ganhar massa magra, ela ganha músculo, e músculo pesa bastante. Então, se ao mesmo tempo ela tá emagrecendo, ela pode olhar na balança e ter um peso lá que não variou. Porque, na verdade, ela tá diminuindo a gordura, mas tá aumentando a musculatura. Então, parece que o peso total não oscila, mas, na verdade, ela tá mudando a composição corporal, que no final é sempre o objetivo. Lu, até o DEXA também, que é um exame bastante fidedigno do percentual de gordura, é talvez o método mais acurado para se aferir o percentual de gordura. Né? É importante que se faça sempre na mesma máquina, porque a gente sabe que dá muita variação de uma máquina para outra, né? Por conta da calibragem da máquina. Então, todos esses métodos aí, o que importa é o segmento e não só uma avaliação isolada. Sim. Inclusive, a Carlinha, que é a nossa outra apresentadora, está em falta hoje. A Carlinha fez um DEXA. E o DEXA dela saiu super diferente da bioimpedância. Ah, isso acontece demais. Super. E ela tá Normal. super frustrada. Porque saiu uma diferença importante, né? Número de quilos de massa e gordura maior. Então, assim, assusta, né? Vocês já fizeram DEXA? Nunca fiz DEXA. Eu também não, quero fazer. Vamos fazer lá no Einstein? Vamos. Lá a gente pode fazer, sabia? Ah, é? De graça? A Carlinha fez. É mesmo? Será que foi de graça? Eu vou perguntar. Se for de graça, a gente faz, né? Com certeza. Com certeza. Então, vamos falar um pouco sobre esse dia, né? A gente Importante. falar sobre o estigma da obesidade. Tem gente que acha que a obesidade é algo que a pessoa escolheu, né? Ela escolheu ser obesa. E tem aquele termo, né? Que é um termo muito julgado na internet, que é a gordofobia, né? E essas pessoas sofrem preconceito, a gente sabe que sim. Mas a gente tem que entender que não é uma escolha do paciente, é uma doença crônica. Vocês têm pacientes que sentem muita vergonha do peso? Eu tenho. Tem. É que eu tenho mais mulheres. E elas têm. Tem. Principalmente agora, por exemplo, que a gente passou em época de verão, muitas trazem esse ponto, que querem ir pra praia com a família, mas aí fica de maiô ou não fica confortável de estar de biquíni, que isso traz desconforto. Tem, sim. Eu tenho pacientes que sentem vergonha da magreza. Não Ah, é verdade, Claro, que é porque o é galera outro extremo. Mas também é algo que também deixa a gente Incomoda. mal. Mas você tem pacientes com transtorno alimentares ou são pacientes assim que nunca conseguiram ganhar peso? Tenho alguns com transtorno alimentar, tipo anorexia, e tenho também alguns que tentam, já tentaram vários métodos e nunca conseguiram ganhar peso. Nossa, sim, também é bem complicado, né? Sim. Eu recebi recentemente uma paciente no consultório que no meio do meu consultório tem um espelho. E aí a gente passou ela tava de calcinha e sutiã, né? A gente passou e na hora que ela passou, ela virou para não se olhar no espelho, para não pesar e ver, sabe? E aí depois eu perguntando, ela falou que ela não se olha no espelho, ela não tira foto.
né? No caso, ela tá acima do peso ou abaixo do Ela peso? tá com 40 quilos a mais. Agora deve estar menos, que a gente está em tratamento, mas Ótimo. é algo que realmente incomoda ela. Ela não se olha, ela não tira foto. Perguntei qual a última foto que você tirou? Tem 2 anos. Tenho foto com todo mundo e aí eu me escondo no meio, mas sozinha eu não tiro. Aí eu falei, então, como tarefa hoje, tire uma foto para você se comparar daqui a alguns meses, né? Ah, maravilha. É uma tarefa Sim. bacana. E Isso é eu, quando eu estava interessante. emagrecendo, eu tirei uma foto que eu chamo Retrato do Inferno. De verdade, eu tirei uma foto minha e essa foto eu chamo de Retrato do Inferno porque era a minha pior versão. E aí, todas as vezes que eu pensei em desistir, eu voltava e olhava para essa foto, sabe? E falando nisso da sua pior versão, eu imagino que não estava vinculado apenas com o que Não. você via na foto. Não. Como que você se sentia nessa época? A minha pior versão era depressiva, a minha pior versão dormia demais, a minha pior versão não fazia exercício, a minha pior versão reclamava de tudo na vida e não tomava nenhuma atitude. Então, assim, não era só o fato de ter obesidade, era o fato de tudo que inclui a inflamação crônica que a obesidade dá, né? E eu tava com uma desbiose, né? Para quem não sabe, desbiose é uma inflamação, na verdade, uma alteração intestinal, né? E é onde as bactérias intestinais elas estão diferentes, né, em quantidade, em qualidade. E eu tinha depressão, que eu tomava vários antidepressivos e eu não ficava bem. Eu não ficava bem. E eu dormia para esquecer o que estava acontecendo comigo. Até que um dia, eu não sei se foi Deus, eu não sei o que é que foi, eu acordei e falei, vou comprar uma bicicleta ergométrica. E eu comecei a fazer, e aí eu comecei a emagrecer, já foram 30 quilos. Então, esses vídeos que você faz pela manhã no seu Instagram, andando de bike, é uma coisa muito especial, né? Porque foi ali que provavelmente tudo começou. Isso, há 2 anos atrás. Que demais. Que demais. Eu vejo seus vídeos também, já comprei uma bike ergométrica há época atrás. Mas foi num período difícil, eu não estava obeso nem nada, mas estava passando por uma situação difícil e eu senti que eu precisava perder gordura. Não vou dizer emagrecer, porque eu não estava obeso, né? Mas eu queria melhorar a minha composição corporal. Aí comprei essa bike e foi bom, viu? Deu um resultado bom. Eu fazia assim uma meia hora de cardio por dia e consegui perder bastante gordura nessa fase. Você fazia em jejum? Não, eu fazia assim na hora que dava. Na hora que dava. É. Quanto você fazia? Quanto? Tempo? Fazia uma meia hora. Uma meia hora. É. Né? Isso aí é algo que a gente tem que falar depois, né? Volume de... Depois eu acabei sofrendo uma crise de hernia de disco e tal, aí eu não consegui mais fazer a bike. Eu vendi ela. Nossa, Mas... que triste. Você poderia ser um novo músico. Eu achava ela muito... Era aquela bike spinning. Ah, Eu inclinada, tinha que ficar muito né? curvado, sabe? Não tava legal Sim. a postura. Mas hoje em dia eu faço bike na academia, o meu aeróbio predileto. O meu também. Eu acho que é. E qual é o seu predileto? A minha corrida. Corrida. Gente, eu tô num vício de corrida, é o meu prazer. Eu termino, eu não posso correr demais, porque senão eu vou emagrecer, vou fazer catabolismo, mas é o meu prazer é ficar correndo, é surreal. Com música ou sem música? Com música, aí cada música é uma meta. Essa música aqui eu vou correr em 10 km por hora. Essa música aqui vai ser em 11. Essa aqui eu vou caminhar. Aí vai na meta. Isso assim é bom, né? É muito bom. É bom. Uma das minhas fontes de prazer hoje está sendo correr. Eu tava correndo ano passado, me ajudou, mas aí eu tenho que voltar agora. É uma fonte enorme de eu endorfina, é gosto. Não, surreal eu gosto, o bem-estar eu que gosto. gera. Mas tem que ter uma constância bem, né? Assim, pra você conseguir um resultado. Eu não corro, não. Inclusive, Não falando gosto. nisso de aeróbio, você, Ivan, postou recentemente um vídeo sobre como respirar, não sei se você viu no Instagram. Eu vi. Que na hora da Fala disso, muito corrida, bom. se puder explicar pra legal. gente, porque eu já fazia essa técnica, depois que eu vi o seu vídeo, eu aprimorei e o meu rendimento aumentou muito mais na corrida. Isso é interessante. Então, a gente sempre pensa no exercício aeróbio como cardio, né? Sim. Vou fazer meu cardio. E aí a gente associa aquilo à melhora da saúde cardíaca, associa esse exercício a manter uma determinada frequência cardíaca e tal, mas a gente se esquece de que esse exercício também foi feito para treinar e melhorar a nossa capacidade cardiopulmonar. Exato. Não só o cardio, mas também o pulmonar, né? E é muito importante que você saiba controlar a sua respiração durante esse exercício,
Porque é isso que vai te dar mais rendimento no exercício. Se você não controlar a sua respiração, o que você vai fazer? É normal que a pessoa faça isso automaticamente. Ela começa a hiperventilar. Então, ela começa a respirar igual o cachorro, né? Quando você está cansado, é normal que você respire assim. Mas se você conseguir controlar a sua respiração e tentar inspirar mais profundamente, jogando mais pressão nas vias aéreas e, consequentemente, mais volume de ar, e expirar mais intensamente, com maior pressão, jogando maior volume para fora, isso vai fazer com que você oxigene mais o seu sangue, coloque mais gás carbônico para fora e, consequentemente, você vai conseguir render mais no exercício, porque sua musculatura vai estar mais saturada com oxigênio, né? E vai como conseguir seria trabalhar melhor. Mas vamos mostrar pro pessoal, né, para eles entenderem. Então, você tem que respirar como se tivesse um ventilador mecânico empurrando ar para dentro das suas vias aéreas, né? Vocês já operaram um ventilador mecânico? Sim. Então, quando você começa mexendo aquilo ali, você começa a ter uma noção bem melhor de como é que vai ser a sua respiração no cardio. Já parou para pensar que o paciente, quando está em algum estado crítico, tipo sepse e tal, é normal que ele comece a hiperventilar? E aí, quando você está com ele sob parâmetros controlados, lá entubado e tal, você pode mexer nos parâmetros do ventilador e geralmente não é interessante que você aumente frequência. Raramente você vai aumentar a frequência nos pacientes de UTI, em paciente grave. É muito mais interessante você aumentar a pressão, aumentar a PIP, aumentar volume. Então, assim, falando disso, só para a gente ter uma noção aí do que é um paciente que está no estado mais catabólico mesmo, um estado de metabolismo aumentado, que é um estado semelhante ao exercício, né? O exercício é um estado de metabolismo aumentado induzido. E o paciente doente lá, ele está sofrendo isso por conta de alguma doença, né? Então, a maneira correta de você respirar no cardio, no exercício aeróbio, é mais ou menos assim. Você joga pressão, depois você bota a pressão para fora. Façam em casa. Ou então você pode colocar essa pressão para fora pausadamente, tipo assim. Isso eu nunca tentei. Tem várias técnicas, né? Ou Vou então você fazer pode isso. jogar a pressão pausadamente também, tipo. Você vai variando, entendeu? Durante o exercício. O importante é trabalhando mover isso. bastante volume de ar, né? Você tem que sentir o tórax expandindo e depois o tórax comprimindo, né? Tentar utilizar não só o diafragma como músculo da respiração, mas toda a musculatura acessória do tórax, musculatura de peitoral, de pescoço, dorsais, né? Você tem que expandir mesmo o tórax. Queria fazer um gancho nisso que ele falou, né? A gente está falando de atividade física, a importância da obesidade, e tem muitas pessoas com obesidade que têm massa muscular baixa. E eu lembrei de umas situações que eu vivi no Covid, de que a maioria dos pacientes que faleciam, que a gente usava, né, os ventiladores nesses pacientes, eram os pacientes que tinham baixa massa muscular, justamente pelo estado catabólico que eles vivem, né? Então, assim, é tão importante ter a massa muscular em dia, tão importante. E as pessoas subestimam tanto isso. Inclusive, fazendo outro gancho, né? Muitas vezes eu encontro na minha prática paciente falando que, olha, doutor, eu quero emagrecer por saúde, não quero ficar forte. Aí eu tenho que falar para ele, na verdade, você ficar forte é sua saúde. Musculatura é saúde. Tem, inclusive, aquele estudo bem famoso, né, que mostrou que pacientes que tinham mais massa magras internados na UTI eram os que tinham mais sobrevida. Então, realmente é uma reserva energética e musculatura está vinculada diretamente com saúde. É porque as pessoas pensam muito em aumento da massa muscular e ficar forte associado a aqueles exageros, né? Sim. Ao bodybuilder profissional e tal, que tem, assim, um nível extremo de massa muscular. Isso aí realmente não é muito saudável. Claro. É muito peso, né?
E Sobrecarga na E articulação. nem é uso fácil de também hormônio. chegar naquele nível, né? Não. Convenhamos. E o uso de hormônio também, de as maneira... pessoas acham que que é vão fácil, que entrar vai na ficar- academia e que vai 2 ficar. meses vai ficar daquele jeito, Lara. Ó, o Ivan desse tamanho, quanto tempo você já não tá treinando, Ivan, pra 10 ficar assim? anos. Então, É o... não é Muita querendo frustrar dificuldade. ninguém, é só trazendo a realidade. Outro dia eu vi... Eu assisto sempre aquele podcast sócio, citando um podcast que eu gosto, tá? Assisto. Sei. E aí eles falando, né? O que é que era saúde, né? O que é que era... E aí falando que ter massa magra, ter qualidade de vida é como se fosse juro composto. Todo dia você faz um pouquinho e no final você chega lá e tem um montão depositado, né? E é bem isso. Foram 10 anos depositando saúde para você chegar onde você chegou agora. Exato. E assistam o Ivan, viu? Que tá bom. Não, o Insta dele é excelente. É excelente. pessoal, Aprendo assistam. muito. Também, aprendo bastante. Tem que gosto. alimentar mais lá. Né? Tem que alimentar. Do Não, mas você podcast alimenta aqui vai bem. sair muita coisa. Ai, com certeza vai. E aí eu queria falar uma coisa pra vocês. Perguntar, na verdade, né? Você falou que tinha paciente que era ansioso, que era obeso, né? Bastante. Bastante. Tem muito, né? Muito, E muito. aí, o que é que você acha que é o maior problema na obesidade? Você acha que é a ansiedade? Você acha que é a frustração? Você acha que é o quê? Assim, tô falando psicologicamente pra essa pessoa. Eu acho que é um conjunto de fatores, porque muitas pessoas que são obesas, elas têm um vínculo afetivo muito grande com o alimento. Então, assim, são pessoas que, em geral, estão tristes, daí comem. Estão felizes, daí comem. Que, em geral, tá sempre vinculado lá na infância, né? Um consolo. Ah, tomou vacina, tá chorando. Vai, pega um pirulito. Eu vejo que muitos têm esse lado afetivo com a comida. Então, na verdade, não é só mudança alimentar, não é só parar de comer determinadas coisas, é romper com um vínculo afetivo. Eu acho que na minha prática clínica, eu vejo que esse é um dos principais fatores. Depois vem o sono, mas é fácil ajustar. Vem o exercício físico, com 21 dias, em geral, nosso cérebro cria um novo hábito. Então, a gente Encontrei consegue... um estudo novo que não. Não é? Não é. Nos conte, então, agora. Não. Tem uma... Eu vou pegar o nome dela, que eu gosto de anotar tudo, tá? Tem uma pesquisadora, gente, que ela achou e ela fez um estudo enorme agora, tá? E ela achou que pode demorar até 266 ou 268 dias em gerar o hábito. Sabe por quê? Por quê? Porque o hábito que gera uma recompensa, né? No caso, a dopamina como exercício, se você tem um vício prévio, tá? Então, por exemplo, o seu cérebro, ele funciona de uma maneira muito similar. Se você tem um vício prévio, por exemplo, na rede social, a uma droga, a dopamina, do hábito gerado. Mas o que é que acontece? Acontece que a dopamina do exercício, ela vai vir quantos minutos depois? E até você gerar esse vínculo com o exercício. E a dopamina do vício do celular, ou de uma substância química, é uma recompensa imediata. Então, ela falou que isso varia muito de acordo aos níveis de dopamina ao qual você foi exposto. Entendeu? Vou procurar, e vai tocando aí que vou procurar o nome dela. Eu anotei aqui. Faz sentido, hein? Sabe que eu acho que tem 2 níveis de secreção de dopamina em função do exercício. Tem a secreção de dopamina que é imediatamente após o exercício, assim, em função da descarga adrenérgica e tal. Aí você tem secreção de endorfinas também e tal. Você se sente bem logo após fazer o exercício. Mas tem aquela sensação prazerosa, que com certeza tem alguma dopamina envolvida, que vem depois de algum tempo que você está fazendo atividade física, e aí você começa a se olhar no espelho, você começa a ver um bom resultado. Nossa, Sim. Isso aí também é muito motivador. Isso é. E, na Mas verdade, demora, né, para acontecer. São 3, você tá certo, mas são 3. A primeira é que o nosso cérebro, através de um núcleo que a gente tem, uma via chamada mesolímbica, o cérebro avisa pra gente que a gente vai fazer o exercício ao ver a roupa. Então, a gente olha aquilo, a gente já se estimula, tá? Então, é a primeira liberação, vou fazer o que eu gosto. Aí, a segunda é, poxa, terminei o exercício. E a terceira é, tô bem demais, né? Por isso que comprar roupa nova de treino é tão motivador, né? Exato! É por É isso. muito bom. Tudo fez sentido agora. Tudo faz sentido. Eu treino muito melhor quando eu treino com roupa nova. Vou falar o nome da moça agora. O nome dela é Jane Wardle. Ela botou um grupo de pessoas, né, para beber mais água, para comer mais frutas e fazer atividade física. E o corte do estudo foi de 66 dias, foram 66 dias de estudo, perdão, com o desvio de 18 a 200 dias. Ou seja, e aí o que é que ela notou? Mínimo 18. No mínimo 18. Mas o que é que ela notou? Ela notou que era de acordo a prévia dopamina que você foi exposto. Então, se é
vamos falar assim, não tô menosprezando TikTokers, tá? Mas vamos falar que é um TikToker, que tá o dia inteiro lá passando vídeo, que é dopamina instantânea, a gente já sabe. E ele não tem um hábito legal e essa pessoa começa a fazer, para ela vai ser muito difícil, porque aquilo é uma coisa imediata, então ela quer aquilo na hora. Ou se é um usuário químico, uma pessoa que tem uma dependência de droga, entendeu? Então ela vai demorar muito a Faz chegar muito àquilo, sentido. porque ela quer aquilo rápido, ela quer a recompensa da hora, né? E não a construção da recompensa. A realidade é essa. Gente, uma coisa aqui. Fala. Eu pus aqui no Instagram uma caixinha de pergunta. Fizeram uma pergunta pra gente. Queria falar pra gente responder. Aí a gente vai interagindo fala aí, também fala com aí. o pessoal, Eu vou ver tá? Eu não pus caixinha, mas Não? não, vou pôr. Você quer que eu te filme enquanto você responde? Não precisa, eu vou abrir aqui. Na verdade, pode continuar. Agora foi. Na verdade, vocês podem responder também. Tá, Então, pode ir? eu achei legal um tema que você trouxe sobre estigma da obesidade e tal. Uhum, E eu acho que tem um tema interessante para a gente discutir pode também, falar. que é o oposto disso que a gente tem visto hoje em dia, que é uma certa apologia à obesidade. Que você vê algumas pessoas falando assim que obesidade não é doença, que isso tem que ser aceito, que não deve ser criticado. Isso também vem ao encontro aí da questão da gordofobia e tal. O que vocês acham disso? Olha, Começa, Polêmico, porque eu né? tenho... é polêmico e Polêmico. é bem interessante, porque essa é uma definição que não é dita pela Daniela, pelo Ivan ou pela Luana. É uma definição da Organização Mundial da Saúde, ou seja, a nível mundial a obesidade é classificada como uma doença. E aqui no Brasil a gente tem o CID, que classifica várias doenças e a obesidade está dentro dela. Então, falar que a obesidade não é uma doença seria discutir a nível mundial e a nível Ministério da Saúde. Além disso, é sabido que está vinculado com várias outras doenças, comorbidades como hipertensão, diabetes mellitus, vários tipos de dores articulares, inflamações, fibromialgia. Então, assim, pode ser que a pessoa, no momento, esteja obesa, sem exames alterados, que essa é uma das justificativas que eu escuto. Mas meus exames estão tudo bem. Mas uma coisa é um obeso há 5 anos, com 30 anos de idade. Outra coisa é uma pessoa que vem obesa há 20 anos, por exemplo, né? Quem teve prática hospitalar e vê uma pessoa com 60, 70 anos, sabe onde a obesidade vai levar. Então, eu acho que é fundamental a informação. Cada um faz o que quer com a informação, mas a gente não pode negar a realidade definida novamente, não pela Daniela, mas pela Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério da Saúde. E independente se houvesse ou não uma determinação, eu acho, né, do Ministério, né? Vocês não observam como os pacientes obesos, eles passam a ter mais doenças, né, de todo tipo. Então, eu sempre faço um paralelo assim, né? Eu coloquei há um tempo atrás, não sei se vocês viram que teve uma modelo bem famosa, obesa, que faleceu, né? Uma modelo novinha, de 33 anos, até coloquei no meu feed. E aí, as pessoas começaram a postar, todo mundo começou a postar dizendo que era gordofobia, que não deviam falar que ela morreu por isso, tá? Era uma pessoa que tinha mais de 100 quilos, tá? Facilmente. Daí eu falei sobre isso no meu story, você não acredita a quantidade de gente que veio recriminar, né? Você não pode falar, você tá sendo gordofóbica. Aí eu saí para explicar, e aí eu expliquei o seguinte, quero que você faça um teste, tá? Você que tem um peso normal e você que não tem um peso normal. Pega uma bolsa de 20 quilos, coloca nas costas e tenta caminhar. Tenta caminhar, sei lá, não precisa muito não. Vai da porta da sua casa até a esquina e volta. Como é que você vai se sentir? Assim é como seu corpo se sente, sabe? Então, as pessoas não pensam na repercussão sistêmica, no problema que ela está gerando. E aí, depois também, algo que acontece muito comigo é o paciente obeso que chega no consultório, doutora, não sei o que fazer. Meu corpo inteiro está doendo. Claro, você tem uma sobrecarga em todas as suas articulações, foram estímulos durante anos. E você quer estar bem, né? Isso por um lado. Por outro lado, entender que não é culpa do paciente. Né? Eu acho que a pessoa não pode ficar na posição de vítima. De tipo, eu não consigo. Eu acho que não. Essa é uma posição errada. Eu acho que a posição é, eu vou procurar ajuda e eu vou tentar mudar. Até porque, como a gente falou, a obesidade tem vários aspectos. E um dos mais graves deles é o psicológico. Sim. Né?
A pessoa que é obesa, ela tem a amígdala dela super ativada. Da mesma forma que a gente tem medo de quando a gente é criança, essa pessoa relaciona o medo com a comida. Então, quando ela tá com medo, ela come. Quando ela tá ansiosa, ela come. Tudo que acontece, ela come. Então, essa pessoa precisa ser tratada psicologicamente. Sim. É algo que é difícil de tirar da cabeça das pessoas, né? Enfim, eu que já estive nesse lugar e eu também comia por ansiedade, por sei lá, tá feliz, come, tá triste, come, tá bem, come, tá mal, come. Tá preocupada, come. A maioria das vezes. Talvez a razão. forma como você aprendeu a se alimentar foi uma forma totalmente errada, né? Eu venho de uma família de obesos. A família do meu pai, meu avô era obeso, minha avó é obesa. Ele tem 3 irmãs que são obesas, já fizeram cirurgia bariátrica e acabaram reganhando o peso. Assim, não totalmente, mas você vê que não são pessoas saudáveis. Meu pai é obeso, nunca operou, mas vive lutando contra a balança. E eu fico observando o meu pai, ele se alimenta de uma forma totalmente errada, assim, de proporção de carboidratos, proteínas e tal. Eu já tentei explicar, já tentei ensinar, mas parece que não entra, né, na cabeça. A vida inteira dele ele aprendeu, ele se alimentou daquele jeito ali. Não é do dia para a noite que eu vou conseguir mudar essa cultura que ele aprendeu, né? Agora, em relação a essa questão de apologia à obesidade, eu acho que tem alguns aspectos que a gente tem que observar. O primeiro deles é que muitas vezes essas pessoas que se manifestam a favor da obesidade, o que no fundo elas querem é respeito, e isso é legítimo. Eu acho que elas devem ser respeitadas e devem lutar por isso, porque eventualmente elas sofrem algum tipo de preconceito ou desrespeito. Até aí tá tudo ótimo, tudo certo, né? Mas eu já vi no Instagram, por exemplo, um dia desses, uma mulher que ela ia numa loja de móveis e aí ela sentava lá nas cadeiras e tal, e a cadeira não cabia, ela era muito pequena para ela. Aí ela começou a criticar aquilo ali como se assim, se a sociedade fosse gordofóbica e os móveis fossem gordofóbicos e tal, porque não cabia ela ali. Eu acho que já não cabe, né, esse tipo de colocação, porque as pessoas têm que se adaptar ao mundo da forma como ele é, e elas não podem exigir que o mundo se adapte a elas, né? Ainda mais que a diversidade ela é enorme. Se a gente for se adaptar a todos, seria impossível. É o nome da moça que faleceu, essa que eu fiz a polêmica, que era da Beleza Super Size, Jamie Lopes. Morreu com 37 anos de complicações cardíacas, tá? Complicações cardíacas. Complicações cardíacas. Que é uma das e comorbidades. ela realmente era uma pessoa que tinha mais de 100 quilos acima do peso. Então, assim, tentar normalizar isso é contra. Concordo plenamente com você. A gente não tem que se adaptar ao que é doença. A gente tem que se adaptar ao que é saúde. Que é conceito de saúde. Bem-estar. E é isso que a gente vai falar bastante aqui, né? Com certeza. Então, vamos falar assim um pouco de esperança, fomentar. Aquele pessoal que está ouvindo a gente está com dificuldade de emagrecer. Como que a gente pode ressurgir essa esperança no peito deles? Hoje em dia tem vários tipos de tratamento para obesidade, né? Várias abordagens. A Lu falou um pouco aí da questão psicológica, abordagem psicoterapêutica e tal. Acho que esse é um primeiro passo. Tem a questão da atividade física, dieta, tem medicamentos, tem cirurgia. Tem muita esperança para esses pacientes, né? E aí a gente tem que conversar, né? Saber o que é que aquela pessoa precisa. Porque ela precisa de todos os aspectos, para ela precisa de 2 aspectos. Mas o importante, eu acho que é querer, né? Sim. É querer. E às vezes querer não é poder, tá? Mas a gente verdade. vai fazer o que é possível dentro da realidade daquela pessoa, né? A gente que trabalha com nutrologia, a gente sabe das opções terapêuticas que existem, mas também tem muita opção terapêutica que não cabe no bolso do paciente. A grande maioria da população brasileira, ela não tem o dinheiro para comprar uma semaglutida, por exemplo, né? Então, a gente pode começar com o que é sustentável. O que é sustentável? Mudança no estilo de vida. É o que leva. Às vezes até quem trabalha, por exemplo, de ônibus, descer 2 pontos antes e ir caminhando. São pequenas mudanças que dá para ir acrescentando. E coisa simples. E sair do sedentarismo. Trocar o açúcar do café por adoçante ou sem, sabe? Tirar o suquinho, tirar o refrigerante. A gente viu hoje mesmo paciente assim. Sim. E a gente vê sempre que as pessoas fazem erro. Eu que já trabalhei no SUS, eu vi muito erro. Eu falava, você come farinha? Não. E o que você comeu? Pão. Né?
Você come carboidrato? O que é carboidrato? Verdade. Né? Então, assim, Às vezes é falta de informação. é mesmo, falta de né? informação, né? Eu acredito que a gente primeiro tem que educar o paciente nesse sentido do que é que ele está comendo, para ele entender, né? O que ele está fazendo. E depois começar com o simples, com o básico, né? Não adianta a gente tentar ser ultra radical. Olha, agora você vai cortar glúten, lácteo, você vai fazer exercício 7 vezes por semana, vai dormir 9 horas por noite, vai tomar 3 remédios, porque e 50 suplementos. E vai 5 vezes na academia, 1 hora por dia. Não vai funcionar. Esse conhecimento a respeito de alimentação deveria ser ensinado nas escolas, né? Exato. Isso aí deveria ser, assim, prioridade do governo, porque evitaria tanta doença lá na frente, tanto gasto com o SUS. Na pandemia, eu fui para Manaus trabalhar nas UTIs e tal, no Covid. E aí, você sabe que o Amazonas é o estado com maior índice de obesidade do Brasil? Sério? Não sabia. Lá tem tanta gente obesa. E aí eu fui ver como é que as pessoas se alimentavam lá, né? Eu comia quase todo dia no hospital. E, gente, é só carboidrato. A comida lá é assim, é arroz, farinha, macarrão. Aí, geralmente, a proteína é um peixe. Eles comem muito peixe lá. E frito, né, geralmente? Ou cozido. Enfim, assim, a proporção disso no prato é muito fora do padrão, sabe? A proteína é muito pouca em relação aos carboidratos. Então, Eles colocam farinha em tudo. E a consequência disso, naturalmente, vai ser uma população mais obesa, né? estocar toda essa energia que entrou. Inclusive, a pergunta que fizeram aqui no Instagram foi sobre isso, ó. Quais tipos de alimentos evitar para emagrecer? O que vocês diriam? Eu acho que, na verdade, em vez de evitar alimentos, né, escolher quantidades adequadas de alimento. Mas se eu pudesse dizer, ultraprocessados e processados fora, né? Sim. Vive aí. Refrigerantes. Eu gosto daquela famosa frase, descascar mais e desembrulhar menos. Aí entra justamente nos processados. Compra tudo que tá no açougue e na feira que dá certo. Né? Quais tipos de alimento evitar? Tipos ultraprocessados. Alimentos... Não tá me pegando aí. Tá pegando só meu braço. Agora vai! Tá pegando. Olha o braço dele, pessoal. Olha, eu brinco muito, tá, pessoal? Mas o Não pessoal liga. deve pensar muito assim, eu tenho que evitar arroz, eu tenho que evitar macarrão. O povo pensa muito isso, né? Que não pode Sim. comer arroz e tal. Gente, comida de verdade, você pode comer qualquer coisa. Não pode comer chocolate, bolacha, esses tipos de... Coca-Cola. Suco de caixa. Suco de caixa integral. Essas coisas, né? Verdade. Que fazem. Eu comecei, né, tirando tudo que não tinha realmente, nem no açougue, nem na feira. Falei, a regra da minha casa é só alimentos limpos. Foi isso que eu comecei. Eu nunca tomei refrigerante. Na verdade, eu fiz uma aposta com a minha irmã quando eu tinha 15 anos. Ela não poderia comer carne, só peixe, e eu não poderia tomar refrigerante. Tá? Na verdade, quando eu tinha 15, não, quando eu tinha 8. Ela seguiu o cara. Ela foi porque a gente tinha uma briga, uma rixa realmente. Aí ela foi morar nos Estados Unidos. E aí ela voltou a comer carne. E eu nunca mais consegui tomar refrigerante. Mas eu tomei durante anos suco de fruta. Não tomava adoçado, mas é uma quantidade excessiva de açúcar pela quantidade de fruta que a gente tem que colocar, né? A não ser aqueles suquinhos mais limão, morango, né? Que dá pra gente tomar. Mas, enfim, eu comecei por aí. É o que eu recomendo pro pessoal também, porque também não adianta a gente complicar, né, a dieta do paciente. Se a gente coloca coisas muito complicadas, 10 mirtilos com 4 colheres de né? Goji berry, granolas com... Ruim pra caramba. granolas com, sei lá, com flocos gigantescos, sem açúcar. Enfim, a pessoa fica louca, né? É que a pessoa já tá, uma coisa importante na obesidade, a pessoa já tá passando por um grande processo que é mudar a alimentação. Além de mudar a alimentação, ainda complica uma alimentação difícil, a chance de dar errado é muito grande. Então, ser uma alimentação prática e fácil, eu acho que é um dos pilares, sem dúvida. A melhor forma de se fazer isso é você partir do que o paciente já faz. Então, o que você come no dia a dia? Com café da manhã, isso, almoço. Aí você vai fazendo modificações a partir daquilo. Não precisa ser nada muito radical no primeiro momento, né?
Ao longo do tempo, você vai conseguindo mudar isso. Exato. O problema é que as pessoas querem um resultado imediato, né? Esse é o isso. grande problema. Então, elas acham que vão numa consulta conseguir resolver o problema da dieta e já emagrecer e tal, mas não, elas vão ter que voltar lá algumas vezes, né? Passar uns meses. Eu sou muito contra, na nossa área, essa política da consulta única. Eu acho que a Também. pessoa tem que fazer um acompanhamento. Ela foi, escolheu o médico ali, confiou nele ou nela, tem que estar fechado com aquele profissional durante um tempo. É como se fosse um casamento, né? É mesmo, no casamento. Casamento é difícil, pessoal, mas com médico vale a pena, tá? Com médico Sempre vale a vale. pena. Continuem, continuem. E falando nisso que você falou, eu lembrei de um caso muito interessante. Eu tenho um paciente que era paciente meu desde a Argentina. Deixa eu gravar. Eu sou engraçadinha. Eu tenho um paciente meu que era paciente desde a Argentina. Esse paciente, depois eu tenho que contar essa história da Argentina, nossa. É verdade. Que a gente se conhece desde lá. Ele emagreceu 40 quilos, tá? No último ano da pandemia, ou seja, 2021, voltou a engordar. E aí ele achou que, bom, ele poderia voltar a comer absolutamente tudo, né? Fazer tudo. Ele voltou a engordar, mas não foi 40, foi 51 quilos, tá? Em 1 ano e meio. Então, a conversa que eu tive com ele, ele me procurou ano passado, a gente voltou a fazer tudo. A conversa que eu tive com ele foi a seguinte: se você a vida inteira foi obeso e obesidade é uma doença crônica, você tem que se tratar a vida inteira, tá? Já que ele conseguiu até aderir a um estilo de vida legal, mas quando ele deixou a terapia farmacológica, quando ele deixou o que ele tomava, que nesse caso não vale mencionar, ele voltou a engordar. E ele não percebeu. Então, até combinei algo com os meus pacientes atuais, os que podem fazer bioimpedância. Você estando em tratamento ou não comigo, se eu te dei de alta a cada 3 semanas, uma vez por mês, eu quero você aqui se pesando. Porque eu quero que você veja se você está no caminho certo, tá? Porque você pode voltar a engordar. Você não vai esquecer, você não vai deixar de ser obeso, porque é algo que está... E até as nossas próprias células, né? O corpo tem a tendência a voltar ao estado energético, né? Original. Então, ele vai dizer, poxa, ela perdeu toda essa gordura, né? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou sobreviver como? Nosso corpo é primitivo, é o do homem de Neandertal que tinha que viver ali para se proteger do frio. E que tinha escassez de comida. Exato. Então, a gente tem essa tendência. Então, a gente tem que ou adere realmente a um estilo de vida saudável e leva a dieta como estilo de vida, ou volta. Você deve passar por isso com alguns pacientes, mesmo para hipertrofia, não? Passo. Tem muita gente que vai, assim, uma vez ou duas, e aí depois abandona, e aí depois elas voltam falando, não consegui nada de resultado. Mas também, né? Ficou 2 meses só junto comigo e depois foi embora. Então, acaba perdendo o que ela ganhou no início, todo um trabalho. Hipertrofia é um trabalho difícil. Assim, é muito mais difícil ganhar músculo do que perder gordura. Sim. Né? Gordura, quando você tem muita, inicialmente, se fizer tudo certinho, dá para perder bastante e rápido. Agora, músculo, se você ganhar 100 gramas de músculo em um mês aí, já tá Já é pra muito bom, aplaudir. sabe? Tem que aplaudir. É um É. tecido que demora para ser sintetizado. É verdade. É todo um processo, né? E também tem muito a ver com como o paciente tá. Ele acha que é só ir na academia, e aí ele tem que ter os timing da alimentação, né? Aquela janela que ele tem que comer depois para o músculo crescer. Tem um montão de coisa que o paciente tem que fazer, né? Dormir. Perguntar, né? Você tem um paciente que perdeu peso, sei lá, chutar um BF aqui, um BF de 21%. Esse paciente chega no seu consultório e ele fala, Ivan, eu quero ganhar massa muscular, né? Como é que você começa? 21% ainda é considerado alto, né? Para um homem, por exemplo. Para Vamos supor que mulher, é um não. homem. Para mulher, para não. mulher nem tanto. Mas como é que eu começo? Geralmente orientando a pessoa sobre dieta e atividade física. Aí eu peço para a pessoa ou tirar uma foto lá na hora no consultório, ou me mandar uma foto para fazer uma análise do corpo dela, como é que tá. Pergunto para a pessoa quais partes ela quer melhorar e dou algumas sugestões também. Por exemplo, se eu fosse você, eu melhoraria a sua parte superior ou suas coxas e tal, porque está desproporcional. Eu faço esse tipo de avaliação, né, de simetria e de harmonia. E aí peço exames laboratoriais, vou fazer ajustes de acordo com os exames.
E, bom, se for homem, eu pediria para diminuir esse BF aí. Diminuir. Mas mulher, daria para você começar? Daria. Daria para Mulher começar. já daria. Tá. E aí, qual a primeira recomendação em relação ao exercício que você faria? Musculação. Musculação. É. Tá, mas aí a gente tem que orientar intensidade, volume, frequência, descanso. Você passa tudo isso para eles ou você fala assim, vai lá, fala com um treinador? Como é que você Eu faz? falo, olha, o ideal seria você contratar um treinador. Porque o nível de treino que você consegue chegar com o treinador é outro. Assim. Você pode estar muito bem orientada por mim, mas se for treinar sozinha, você não vai conseguir atingir um nível de treino tão intenso, sabe? É verdade. Então Tão eu falo, correto, né? Amplitude de eu movimento. oriento sobre volume, sobre cadência, sobre carga, tudo isso eu acho importante ensinar para o paciente, pelo menos para que ele tenha uma noção. Mas eu também falo, olha, o ideal seria você contratar um personal. Concordo. E acho que também a execução do exercício é muito importante, né? Pelo menos para aprender, principalmente se a pessoa nunca teve um personal ou se ela ainda não treina, pelo menos uns 2, 3 meses, sabe? Sim, com Treinar com o personal certeza. para aprender alguma rotina de exercícios A consciência corporal também para desenvolver, né? e para treinar com mais segurança também, né? É Sem se verdade. machucar, porque Sim, eu não vou sem estar do lesão. lado do paciente. Com certeza, sem lesão. Então, eu também faço isso. Eu geralmente peço para eles fazerem 1 ou 2 meses com a mesma pessoa que faz de todos os meus pacientes, que é o Nonato, que ensina os movimentos, né? Porque a execução é tão importante quanto a frequência, a cadência, ou seja, tudo que você vai fazer. Sim. E peço muito para ter cuidado com lesão, né? A gente fazendo sozinho é outra história, né? Então, assim, eu acredito que isso é muito importante, sim, com certeza. Quer entrar em polêmica de novo? Adoro polêmica. Manda brasa, Manda vai, brasa, só vai. adoro polêmica. Tá, então tem muita gente que quer crescer a todo custo, né? E para isso usa esteroides anabólicos. Qual a sua opinião sobre isso? Opinião sincera, homem e mulher, tá? Eu vou dar a minha depois, eu quero a sua, tá? Mas pode mandar brasa aí. O que é que você acha? Eu sou a favor do uso de esteroides anabolizantes para finalidades estéticas. Porque a gente é ensinado na medicina a ter um certo preconceito em relação a isso, mas eu vejo esse uso muitas vezes não só como algo que vai proporcionar ao paciente ganhos estéticos. Muitas vezes o paciente tem indicação de reposição porque ele tem sintomas, ou ele tem uma deficiência laboratorial, ou ele tem os dois, e ele vai usar e vai ter ganhos estéticos, além de uma melhora clínica. Ou o paciente não tem sintomas, não tem um déficit laboratorial, mas ele vai usar, vai ter ganhos estéticos e vai ter uma melhora psíquica também, porque ele se sente mal em função daquilo. Ou ele vai ter uma melhora de performance e vai se sentir melhor no seu dia a dia, porque ele vai estar conseguindo executar a sua atividade física de uma maneira que ele considera mais prazerosa, enfim. Então eu sou a favor do uso, e vocês? Quer que eu fale? Quer falar? Fala. Meu é bem polêmico. Eu adoro. Eu acho que quando bem aplicado, falando de valores assim fisiológicos, é surreal. Já vi pacientes, mulheres principalmente, que tinha alteração de libido, que tinha diagnóstico de depressão, que na verdade elas estavam com pouca testosterona e uma vez que foi reposta da maneira adequada, ganhou mais musculatura, que é fundamental. Então entra na parte estética também, mas não só estética, entra na saúde. A mulher teve mais disposição, saiu daquele quadro depressivo. Eu vejo que pessoas que têm testosterona baixa, elas são pessoas procrastinadoras muitas vezes, porque a testosterona é muito o hormônio da ação. Então, eu acho que quando bem aplicado, transforma vidas, transforma relacionamentos, transforma as empresas, porque um líder que talvez tenha pouca testosterona vai mudar a conduta. Eu acho que quando bem aplicado é sensacional. Eu acho que é importante eu dizer o seguinte, eu sou a favor do uso com acompanhamento médico, com prudência, com ética, com realização de exames laboratoriais Exato. regularmente
e com produtos, principalmente, né? Isso é o mais importante, legais, Exato. de origem farmacêutica, Nada de com mercado registro paralelo, pela tá, Não. Anvisa. pessoal? Nada. Tudo que vem no mercado Segurança, paralelo, a gente não tudo. sabe de onde vem. Concordo. Então, eu tenho 2 grupos, né? Eu tenho o grupo da melhor estética, que vem, às vezes, na menopausa, às vezes antes, mulher. Tem o homem que tem deficiência androgênica, né? E realmente esse homem, no envelhecimento masculino, que é um cara que realmente precisa, né? O cara tá com um montão de problema, tá com disfunção erétil, tá desanimado, não tá com o mesmo vigor que antes. E é esse grupo, dentro dos sinais, do questionário que eu faço, do parâmetro que a gente vai avaliando, eu sempre vou repor, porque hormônio é necessário e a gente precisa para continuar a vida. Mas eu também tenho outro grupo, que é o grupo dos pacientes que são estigmatizados, né? É para mim isso? Você tá fazendo? Não, eu... Gente, que são estigmatizados, que que o pessoal tem um preconceito, né, com esses pacientes, que é o cara que quer estética apenas puramente, e aí ele compra tudo com o professor da academia ou no Mercado Livre, e ele chega para você, ele tomou todos os bolinhos, estanozolol, todos os ol que existe, e você faz assim, gente, o que é que eu vou fazer com você? Porque o estrago tá feito. Ele chegou já com efeito colateral, te buscou por isso. Em geral é isso, porque é tá acne tudo bem. careca, não conseguiu recuperar o eixo, né? Muitas vezes, e aí ele tem uma disfunção erétil. O cara chega traumatizado com o fígado, enfim, com todos os parâmetros alterados. Então, eu sou a favor do uso para a gente pegar esse paciente no começo. Porque o cara poderia estar com acompanhamento médico. Sem Ele chegar faria nesse tudo ponto. bonitinho e ele não chegaria nisso. A questão é que existe um preconceito tão grande, uma medicina tão desatualizada, que aí o cara, ele prefere confiar no amigo, no cara da academia, comprar num negócio que a gente não sabe nem se realmente é aquilo que tá dentro, que pode ter, sei lá, estricnina, veneno de... Vai lá saber o que tem ali dentro. Contaminantes, né? Isso. E tóxicos, enfim, e se é aquela concentração, e essa pessoa chega já com um grau crítico. Então, por isso que eu sou a favor também do uso estético, porque a gente tem que proteger essas pessoas, já que vai existir um uso, né? Que seja racional, que seja controlado, né? E a primeira experiência que eu tive com esteroides no geral foi no período Covid. Pacientes pós-Covid, eu trabalhava com reabilitação no pós-Covid, a gente fazia o desmame do paciente e tinha um grupo de homens e de mulheres que recebiam oxandrolona para poder fazer aumento de massa muscular. Nesse momento, eu perdi meu preconceito, porque eu tinha idosos tomando esteroides e melhorando, né? Então, e aí minha mente abriu para isso, explodiu. Eu falei, é algo real, é algo... O paciente que tinha uma anemia, tinha uma insuficiência renal, tinha uma anemia, e a gente dava para esse paciente e ele melhorava, tá? Porque aumenta a produção de hematocrito, enfim. Então, a gente mudava a vida, o curso da doença. E eu nunca tinha olhado com esse olhar, eu sempre olhei do lado da bomba, né? O lado... E aí quando eu passei por isso, eu falei, nossa, eu tenho que estudar isso. E aí foi quando eu comecei a estudar, mas eu sou super a favor, cara. Obviamente, para a pessoa que está emagrecendo, não. Porque aí a gente vai ter problemas, né? Ela tem que emagrecer primeiro, para depois conseguir, né? Isso, justamente por conta da aromatização, a gente sabe, né? A pessoa pode acabar engordando mais, acumulando mais gordura. Mas se é uma pessoa que está no peso legal e que quer objetivo, por que A não ser que a pessoa obesa precise de fazer reposição, né? Precisa. Tem casos que precisa, principalmente nos MOSHs, né? Que é aquele homem que tem alteração da insulina relacionada à obesidade. E aí, como a insulina tem uma relação inversa com a quantidade de testosterona, né? Então, a gente melhora essa testosterona, a gente melhora a insulina desse cara, tá? Então, assim, nesses pacientes é fundamental, tá? No MOSH. Mas aí tem que estar constatado mesmo, que não seja só a testosterona e que sim, a insulina tá ali nessa jogada, tá bom? Geralmente, paciente pré-diabético, diabético, eu acho excelente. Eu acho bom, sempre em níveis fisiológicos, né? Nunca jogo um supra aí, tá? Ontem mesmo eu vi uma notícia acho que foi da Jovem Pan, o pessoal postou no Instagram, que iriam retirar de circulação alguns medicamentos da farmácia e tal, porque estava tendo algum índice de falsificação e tal. E aí mencionaram lá a Durateston e a Deca-Durabolin. A Durateston já saiu de circulação, na verdade, já tem um tempo, né? E a Deca, graças a Deus, ainda se encontra em farmácias, que é a Nandrolona. Não é Nandrolona. E aí o pessoal falou que ia tirar isso e tal, eu já fiquei desesperado, assim, nossa, o que eu vou fazer com as minhas pacientinhas idosas lá, que tem sarcopenia,
que eu passo Deca e elas, assim, levantam em 2 semanas, sabe? E a gente vê que não existe uma facilitação, uma contribuição das agências reguladoras de saúde, tipo Anvisa e tal, para o uso o uso racional dessas medicações, né? Por exemplo, o fato de a Durateston ter sido proibido foi muito ruim, porque era um medicamento de fácil acesso. Se eu não me engano, uma ampola custava R$ 11 e, assim, muita gente usava. E hoje em dia você só encontra isso no mercado paralelo. E aí você não sabe o que tem ali dentro, se a dose realmente é aquela que está escrita ali na embalagem e tal. Então, antes você tinha a Durateston para competir com o Deposteron, e o Deposteron custava, acho que R$ 45, R$ 50 uma caixa com 3 ampolas. Hoje o Deposteron já custa 200 e tantos reais. Super inflação, é verdade. E aí você tem outras opções, que é um desilato de testosterona que custa 400 e tanto. Que eu nem uso muito. Que é Ormus, Nebido, Atesto, que é mais usado para pacientes idosos e tal, para jovem, dificilmente você vai usar isso aí, né? Eu uso pouco mesmo idoso hoje em dia, tá? Mas então é muito pouca opção. Você não tem, por exemplo, um Enantato, que é legalizado, né? Só tem de mercado paralelo. Isso é bem triste mesmo, né? Porque tem muita gente que precisa. Enfim, eu acho que em algum momento isso vai se abrir, né? Mas bom, eu não sei se a gente volta para o começo, porque a gente falou aqui já de hipertrofia, a gente tá falando de obesidade, mas é que é um assunto que fascina, né? Sim. A gente poderia... E apesar do assunto ser obesidade, a maioria dos obesos que conseguem o emagrecimento, inevitavelmente vai começar a pensar na hipertrofia. Então, ou pelo menos na manutenção da massa. Ou pelo... né? Exato. Então, acaba sendo interessante, inclusive... Sabe uma coisa legal que a gente poderia fazer? A gente poderia pedir para as pessoas votarem qual vai ser o nosso próximo assunto do podcast, né? Eu tô com uma chuva aqui de um monte de ideia, mas eu acho que seria bom ver o que as pessoas queriam, né? Vamos deixar isso depois para votar? E aí? Fala um pouco aí, o que é que você acha? Dessa ideia? Não sei, me perdi. Eu acho muito boa. Agora, uma coisa que eu acho interessante a gente retomar, só pensando assim numa pessoa que esteja obesa, esteja nos escutando, algumas estratégias mais interessantes para que ela possa aplicar no dia a dia. Eu acho que isso seria legal a gente abordar um pouquinho. Podemos falar disso. O que você passa de estratégia assim pro dia a dia? Primeira coisa, sono. Sono eu acho fundamental e muita gente tem um sono negligenciado. Dorme mal, acorda mal, principalmente obeso, que em geral ronca. Tudo isso conta muito e piora o emagrecimento. Inclusive, até fiz esse comentário com a Lu. De ontem para hoje eu dormi super mal. Dormi poucas horas. E hoje eu tô com um apetite estranho. Tô toda hora comendo. Eu não sou assim. Tô com vontade de comer doce, tô comendo todo o tempo. E eu já sei, é porque eu dormi mal. E tem toda a questão da síntese de hormônios da saciedade, que ficam bagunçados quando a gente dorme mal. Então, o obeso, se ele não tem o sono adequado, que é uma coisa básica e muitas vezes negligenciada, ele vai ter mais fome. Que é como eu tô hoje. E a maioria tem, sabe por quê? Por causa da OS, né? Muita gente ronca e muita gente tem apneia obstrutiva do sono. Isso aí atrapalha etapas fundamentais do sono que gerariam hormônios, né? Principalmente sono REM, que nunca vai acontecer nesse paciente. Exato. Né? E aí essa pessoa sempre vai ter leptina, grelina desregulada. Essa pessoa vai ter... Inclusive tem um estudo bem interessante, eu não lembro o nome, mas eu vou procurar no meu bloco de nota. Que pessoas que dormiam pouco, iam fazer no outro dia exame, podiam sair como pré-diabéticos. Olha, a glicemia. Faz todo sentido. Tá? E pessoas que dormem pouco também, o sistema imune não responde. Inclusive, sei lá, não sei quem da imunidade aí, eu não lembro o instituto, recomenda não tomar vacinas se você não tiver uma noite boa de sono, porque isso afeta diretamente o resultado da vacina. Tá? Então, assim, dormir é muito importante. Então, assim, o paciente chega e fala, eu durmo 5 horas, eu durmo 4 horas, mas eu como super bem. Eu faço tudo certo, eu vou na academia. Tudo bem, 2 coisas vão acontecer. Massa muscular não deve estar ou não vai manter. Nem vai crescer massa, porque precisa dormir para a massa crescer. Sim. Se é um paciente de emagrecimento, o que é que vai acontecer com esse paciente? Ele não vai emagrecer e não vai ter os mecanismos de regulação adaptados, né? Então, é uma pessoa que tende a falhar mais. Então, dormir é um dos passos principais. E é até interessante ensinar como saber se dorme bem. Porque às vezes a pessoa fala, eu durmo a noite inteira, eu durmo bem. Na verdade, não é só isso. Tem que ver como acorda. Esse é um dos principais pontos que eu uso.
Se a pessoa dorme a noite inteira, não acorda mas durante a noite, mas acorda cansado, esse é um parâmetro que já é um aviso. Se sonha, ou se lembra frequentemente dos sonhos, porque tá acontecendo sono REM, que Exato. precisa, sabe? A pessoa não sonha. Quanto tempo que você não sonha? Não sei, né? Nem lembro. Nem lembro. Isso é complicado, muito complicado. Tô lembrando o nome aqui do estudo, né? Essa questão do apetite é muito interessante e muito comum entre nós médicos, né? Já percebeu que quando você dá um plantão noturno, no outro dia você acorda com vontade de comer o mundo. Por conta da resistência insulínica que ocorre da noite pro dia ali. E em a função do seletividade sono alimentar ruim. fica péssima, né? Não, péssima. Hoje, o que eu comi hoje, gente, sério. O que você comeu hoje? Hoje eu comi 10 pãezinhos de queijo pequeno. Nossa. Fala a sua entrada do almoço, que foi ótima. Eu comi de entrada de almoço um cookie. Obviamente, sem açúcar, sem glúten, mas mesmo assim, minha entrada de almoço foi um cookie desse tamanho. Depois, arroz com estrogonofe. Terminando, eu tomei um café. Arroz com estrogonofe de boa. Tudo bem. de boa, de boa. A gente tava no consultório com uma paciente, não sei se você reparou, eu saí no meio da consulta pra pegar meu óculos, mas foi pra comer um pedaço de cookie. Não sabia, cara. Sério? Por isso que você demorou, cara. Isso não acontece comigo. Então, tô trazendo isso pra vocês, porque realmente, se vocês não dormem bem, vai alterar como vocês vão comer no dia seguinte. E amanhã vai estar recuperado, tudo bem, beleza. Mas imagine todo dia assim. Nossa, hoje eu comi 3 Burger King. Ivan faz piada com a nossa cara, né? Ivan faz piada com a nossa cara. Mas primeiro vai tudo pra esses músculos aí, Mas gente. foi um pós-treino? Não. Foi na hora do almoço. Mas essa é uma estratégia que eu adoto, eventualmente, de comer uma comida mais calórica, uma refeição livre. Dizem que é o horário, né? Que o pós-treino pode ser um horário, não sempre por conta, que não faz bem para o nosso corpo de forma geral, mas que é um horário, né? Que é bom para você comer uma comida mais calórica, assim, loucona. Na verdade, o pós-treino é um horário bom para você comer uma comida rica em carboidratos. Porque é um horário em que você está depletada de estoque de glicogênio. Então, a musculatura precisa daquela glicose para transformar em glicogênio e jogar para o músculo novamente. Mas esse tipo de refeição já seria uma refeição hipercalórica, não necessariamente uma refeição rica em carboidratos, né? Porque esse tipo de sanduíche tem muita gordura e muita coisa. Também muita proteína e carboidrato, muito tudo, né? Então, é algo que eu faço eventualmente, essa ciclagem de matar calorias. Um desejo também, né? Eu fui comemorar também, porque meu percentual de gordura deu mais baixo. Ai, que bom, muito bem, parabéns. Falando nisso, até é interessante você falar isso, que é importante, né, ter o carboidrato, porque tem muita gente que comete o erro de a gente volta, vai pra academia, aí depois toma só o whey com água e não tem nada de carbo. E como é que depois, nessa janela de oportunidade, a gente vai gerar músculo se eu tenho só o aminoácido, só tenho a leucina? Cadê a insulina ali que o carbo vai dar para poder, né, ativar essa formação muscular, né? Então, fica prejudicado isso. A gente precisa ativar. E a gente precisa entender isso, né? Então, tem que... Não para hipertrofia, claro, né? Para emagrecimento. Mas também, se a gente quiser fazer manutenção de uma massa muscular num paciente, a gente vai ter que fazer isso. Se a gente não tiver dentro dessa janela, a gente não vai conseguir. Como é que a via mTOR se ativa? Com isso, né? A presença de insulina, o GH, né? E a leucina ali para poder tudo acontecer, a gente formar proteína e no final ter um músculozinho, né? Sim. E o tempo que você recomenda? Depois que você treinou, assim, você fala um tempo pré-determinado? Bom, você tem até 2 horas ali como janela para uma efetividade de absorção. Mas, na verdade, isso é pouco significativo quando você leva em consideração o tempo total do dia e todas as refeições que foram feitas no dia, né? Você está falando de ingestão de carboidrato ou proteína? Não, ingestão de carboidrato e proteína no pós-treino. Que horário que você fala assim, ó, tem gente que fala que o timing perfeito é 10 minutos, tem gente que fala de 20 minutos até 3 horas depois de treinar. Não existe um consenso na realidade, mas tem gente que fala assim, ó, 10 minutos você já tem que começar a comer, sendo que na realidade o músculo vai ser formado horas depois, né? Ali o músculo está se recuperando, não é ali. Você vai receber aquilo para poder depois formar.
né? Tem até uma curvinha bem bonitinha, né? A gente tá ali normal e aí não acontece nada, por a gente tá treinando e na verdade a gente tá subindo o catabolismo e baixando o anabolismo e depois elas se encontram para horas depois o músculo ser formado. Só que tem esse horário que dizem que a gente tem que comer e que não tem consciência livre, tá? Tem gente que diz que é 10 minutos, tem gente que diz que é 45 minutos, mas é até 3 horas depois. Aham. Eu faço geralmente 30, 40 minutos, eu tento, né? Se funciona, saberemos em uns meses. Você tem uma janela ótima de ingestão de carboidratos, que é antes, durante e depois do treino, que é quando você deveria colocar ali 60% dos carboidratos do dia. E isso Antes, aí, antes do treino? Ah, não. antes, É durante e concentrado. Ah, depois. concentrado nesse período. Pode ser antes, durante ou depois do treino. Então, 60% dos carboidratos da sua dieta em 24 horas deveriam ser ingeridos nesse período aí, Não consigo comer isso, não, gente. para otimizar o gasto desses carboidratos como fonte de energia e não o estoque deles. Claro. Interessante. Pelo aumento da VO2, né? Justamente. E agora, já em relação às proteínas, quanto antes você ingerir após o treino, maior vai ser a absorção. Mas isso é pouco significativo. É muito mais importante que você faça uma ingestão adequada de quantidade de proteínas ao longo do dia do que tomar um shake pós-treino. Isso aí vai fazer menos Que é o que diferença. a maioria faz, né? É. Tá lá com um shakezinho na academia, terminou e tomou e acha que resolveu tudo. Aham, não. Não é O assim. que vai resolver tudo é fazer a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta refeição do dia com uma quantidade ideal de proteínas, né? No mínimo 2 gramas por quilo por dia de proteína. Boa. E aí? E mais algum ponto que vocês abordam em relação à obesidade, pra gente comentar aqui com a galera que tá ouvindo a gente? A gente falou de sono, a gente falou na verdade, psicológico, né? Que é importante. Um check-up é bem legal, gente, pra gente ver vitamina, função da tireoide, tudo isso é básico e, importante, porém, claro. essencial. E muitos obesos tá com esses pontos regulados. É que tem muito obeso, na verdade, que come muito, mas não tá bem nutrido, né? Então, assim, Exato. a gente tem que ver isso sim, Come, claro. mas não se nutre, Acho né? que a tireoide é importante a gente avaliar, sabe? Mas eu começo sempre pelo básico, assim, sabe? Começa ali perdendo peso e a gente vai ajustar. Se o hormônio tá muito baixo, depois a gente vai ajustar, porque você vai pegar gosto pelo treino, depois vai subir, né? É isso mesmo. Mas, assim, o que eu tento fazer é com que eles aprendam a ter uma rotina, aprendam a ter gosto por comer bem, né? Porque é um gosto, né? Quantas pessoas vocês conhecem que têm paladar infantil? Né? Então, assim, aprender isso, aprender a dormir bem se não dorme bem, né? Já falei de exercício, eu acho, que tá dentro da rotina, né? E aí, depois é que eu faço ajuste. Claro que durante o tratamento eu vou fazer de vitaminas, minerais, se tiver que colocar suplemento eu vou botar, mas o start mesmo é aquele empurrãozinho que a gente tem que dar. Se vai entrar com droga ou não, com farmacoterapia, a gente vai decidir junto. Tem gente que quer, tem gente que não quer. Mas eu faço um pacto bem bonitinho. Eu vi hoje, adorei. Eu faço um pacto bem bonitinho. E eu faço também outro pacto que eu não fiz hoje. Que se ela se negasse a tomar medicamento e eu achasse que precisava, eu faço assim, ó. Vamos botar uma data? Olha, eu preciso que você perca tanto em tal período, porque é isso que um fármaco faria por ti, né? 5% em 3 meses esse medicamento, por exemplo. Então, vamos fazer o seguinte, se a gente não conseguir, a gente entra depois, que eu acho que vai ser importante, e aí você vai dar um empurrão, a maioria E serve até como um desafio, né? Porque eles se sentem desafiados, eu vou conseguir sem o fármaco. E muitos conseguem, mas muitos não, né? Então, porque é um jogo de mente também, né? Tem gente que tem fome hedônica aí que, como a gente falou, que é a fome ansiosa, tem gente que tem problema de saciedade, realmente precisa da ajuda, né? Para comer menos. Então, eu faço esse pacto. E aí, quem precisa volta e fala, vamos tomar o remédio, aí começa. E aí, o remédio dá para ele o quê, né? O fármaco. Poxa, eu emagreci. Dá gosto para aquela pessoa seguir, né? Dá gosto para ela ir em frente. É bem isso, sabe? E quantos não chegam para mim e falam, doutor, eu odiava exercício físico. E agora eu amo fazer academia. Eu fico tão orgulhosa. É tão bom. O que vocês acham da combinação bupropiona com naltrexona? Vocês usam muito? Uso muito, acho que ajuda muito nas ansiedades em forma geral, né? No começo pode aumentar a ansiedade, né? A BUP, ele tem algumas associações, né? Efeitos adversos que pode aumentar a ansiedade no momento, se a pessoa tem ataque de pânico não é indicado, né? Mas
Se a pessoa passou aquela primeira etapa, ansiedade baixa, eu tenho pacientes que fumavam, deixaram de fumar, tá? Porque juramento ele também é usado para isso, né? Melhora o sono em alguns casos e para com aquele desejo alimentar absurdo. Eu quero comer pizza de frango catupiry, entendeu? Você começa a ser menos seletivo nos alimentos porque não vai te gerar tanta dopamina, não vai te gerar tanto prazer comer aquilo como antes. Eu acho sensacional. Outra coisa que eu gosto muito, mas como monoterapia, é o topiramato, né? É uma opção, né? Mas isso aí a gente tem que fazer uma anamnese extensa e aí escolher com o paciente, perguntar para ele, será que você quer um remédio, você precisa, né? Eu sempre tento fazer essa entrada na pessoa, a anamnese, e a pessoa me diz, doutora, eu não consigo sozinha, né? E aí eu entro. E aí a gente vê se é só saciedade, ou saciedade e seletividade alimentar, e aí a gente une as duas coisas. Você usa? Qual é um efeito bom que você vê do topiramato? Não tenho muita mão com o topiramato, não. A vontade e a compulsão alimentar. A primeira, né? A diminuição de vontade de doce, né? Eu acho que essa é a principal. E eu acho que é a que faria mais. Ela não mexe muito na saciedade, mas ela mexe muito nessa questão da compulsão, da necessidade dessa resposta de recompensa imediata, de como você come algo gostoso. E com o tempo, o paciente, ele se sente bem tranquilo, assim. Pode fazer escolhas mais racionais, sabe? Obviamente, ninguém é de ferro, né? Eu acredito que uma pessoa vê um sorvete na frente e tiver com vontade, vai comer. Mas se você não comprar, você não vai ter. Essa é uma boa estratégia também, não ter em casa. Não ter em casa. Vocês não compram nada que vocês não possam comer. E nem vão fazer supermercado com fome. Fazer supermercado com fome é sair com uma Pringles, um bolo e um refrigerante, que no meu caso não. Pacote de bolacha. Né? Você já fez supermercado com fome? É horrível, cara. Eu sempre compro muito mais. Tudo bem, compro mais morango, mais iogurte. Que bom que todo mundo fizesse. Vou comprar mais morango. O Ivan sairia ele compraria a franquia do Burger King. Mas, pessoal, hoje teve batata frita também? Teve, mas não tava muito boa. Eu também não sou muito fã de batata frita, não. Comi pouquinho batata frita. Nem na airfryer? Nem na airfryer. Eu amo batata frita na airfryer. Ai, eu amo. Gente, nosso tempo tá acabando. Tá acabando já? Já. Não acredito. Mas a gente tem alguns assuntos legais ainda pra gente fala. abordar. Sabe o que eu queria pedir? Porque eu acho que a empatia conecta muito as pessoas, né? E como você passou agora, Lu, pelo processo de emagrecimento, né? Com muito sucesso. Que mensagem você poderia passar para o pessoal que está também começando ou no meio desse trajeto que você trilhou com tanto sucesso? Primeiro, o melhor dia para começar é hoje. Não é segunda-feira, não é na próxima semana, porque a gente bota desculpa, né? E as desculpas que a gente se coloca para justificar são horríveis. A segunda é que, se você fracassou um dia, porque a gente vai fracassar, tá? Tem dia que a gente não vai fazer 100%. Dorme, acorda e no outro dia faz do mesmo jeitinho que você estava pensando. Não desiste do processo. A gente é normal, a gente tem vida social e você vai sair da dieta eventualmente. O importante é retornar para ela. Procure fazer atividade física. E não precisa ser louca, fazer todos os dias como eu faço, mas você pode fazer 3 vezes por semana. E aí depois você aumenta, perdeu 5 quilos. Aí você se dá um prêmio, aumentei para 4 vezes por semana. Até você chegar numa frequência que você considere justa e boa para você. Exercício é algo que me traz prazer, então eu faria todos os dias. E faço, né? Quando eu posso. Mas, por exemplo, eu tive que viajar, fiquei arrasada. O dia me faltou dopamina e foi um dia ruim para mim na quinta-feira. E outra coisa, durma bem, tá? Tenha bons hábitos. E quem tem rotina não tem dúvida. Ter rotina é ter previsão sobre todas as suas ações. É algo positivo, é algo bom. E a gente se frustra menos, né? Porque a gente sabe o que vai acontecer na nossa vida. E quando a gente precisa mudar de estilo de vida, a gente precisa fazer isso. Ter rotina. Gostou? Eu adorei. Show. Dicas e aí, fala aí suas que dicas. funcionaram. E que funcionaram com você, funcionaram. né? Ivan, vamos constar com você, hein? Eu quero hipertrofia. Hipertrofiar? Quero hipertrofia. Vamos pra essa etapa. Porque a gente a gente não é objetivo com a gente, né? A gente é subjetivo, é bom outra pessoa. Sim. E ó, eu vou te falar, o Ivan me deu 2 dicas que eu comecei a aplicar em mim e já deram um monte de resultados. Posso compartilhar? A primeira você falou, se olha no espelho, olha qual parte do seu corpo tá precisando de mais foco e treina na academia. Eu olhei, foi posterior de coxa. Foi? Tô fazendo muito posterior de coxa e realmente já mudou o corpo. Segunda coisa que você falou, sobre o volume da perna. E realmente, eu tô muito mais harmônica, assim.
Mas ele falou o quê? Do volume da perna? Eu tô curiosa. É pra treinar mais Ah, que você depois... precisava ter volume na perna. Ah, tá. Ah, ok. Pra deixar mais Entendi. harmônico o corpo. Aí o que eu tô fazendo? Malhando perna até a fadiga e realmente dá uma moldada. Eu vou começar a chamar o Ivan de moldador de corpo. Maravilhoso. Moldo Isso é meu, bodybuilding, é né? Bodybuilding, aí Construir está. o corpo. É isso. Essa é a Vamos visão do postar mesmo, bodybuilding, é você olhar pro seu corpo, ver o que você precisa melhorar e trabalhar para aquilo acontecer. Top. Basicamente é isso, né? Hoje, olha o nível em que eu cheguei. Eu já cheguei num nível em que eu tô trabalhando mais o meu braço direito e a minha perna esquerda, porque o braço direito tá menor que o esquerdo. Objetivo E de eu- vida. E a perna esquerda tá menor que a direita. Brincando, Ivan, você tá Sério. nesse nível. Até na bioimpedância eu vi isso. Eu vi numa foto, falei, cara, parece que tá meio... Uau. Aí um amigo meu comentou, falou, cara, seu braço parece que tá menor um que o outro ali e tal. Uma foto que eu tirei posando, assim. Vou ver E- depois, Eu hein? também, vou Aí reparar. eu vi na bioimpedância que eu fiz esses dias, tava lá um pouquinho menos de massa no braço Olha! esquerdo e na perna esquerda. Mas isso é normal de acontecer. Não, é normal, claro. É comum, mas todo ele chegou mundo muito tem bem. isso. Ele tá em outro É nível. o som, ele tá no nível, É. né? E assim, realmente, você construiu um corpo, mas muitos anos de história, né? É. Vamos, né, amiga? Vamos também. Vamos. Vamos Nossa seguir, vamos inspiração, seguir. Nossa doutor inspiração, Ivan. doutor Ivan. E bom, você quer mandar alguma mensagem, Ivan, para as pessoas que estão nesse processo? Quero. Manda aí. Bom, a base de tudo é o treino. Eu acho que é onde Uhum. começam as mudanças. Qualquer pessoa pode levantar do sofá, sair na rua e começar a caminhar, ou começar a dar uma corrida. E é importante que a pessoa nunca pare de treinar, mesmo se não Super estiver concordo. fazendo dieta, se não estiver indo a um médico, enfim, mesmo que ela não tenha uma academia, ela pode ir para a pracinha e ela vai até a pracinha correndo ou caminhando, e aí lá na pracinha ela faz umas barras, faz umas flexões, todo mundo consegue fazer isso. De graça, né? Então, o mais importante é nunca parar de treinar. Mesmo que você não treine todos os dias, treine com uma certa regularidade e aí a vida já vai começar a mudar a partir daí. Porque se você treina com regularidade, você vai acabar, em algum momento, querendo se preocupar um pouco mais com a dieta, e aí depois vai querer suplementar, e a partir daí as coisas começam a mudar. Concordo. É de graça? É remédio gratuito? Exercício é remédio. Remédio. E Eu brinco que é a pílula mágica. é a pílula mágica. Gera bem-estar. É surreal. É surreal mesmo, viu? Melhora E quando sono. você começa a ver que o exercício tá modificando seu corpo, é bom demais. Ai, é bom demais. Não tem sensação melhor do que É. você olhar no espelho e falar, nossa, que Que bonito que eu tô. pessoa que eu me tornei. Parabéns. Parabéns. Mas Fui eu que fiz, né? Foi eu que fiz. Isso é bom, né? É o meu esforço, é algo real, né? E bom, tem algo mais para falar que eu vou fazer as considerações finais. Ah, só contar uma coisa engraçada. Que eu tava Conta. caminhando e eu me vi no espelho, eu voltei e falei, nossa, faz a minha perna. Eu pegava. Que mudou. Nossa, que perna. Realmente isso é gostoso, dá um prazer. Eu que uma emagreci, né? recompensa. Eu vou vendo e eu falo, nossa, cada dia eu me sinto melhor, né? É, Assim, que muito lindo. gostoso isso, é muito bom. E a autoestima foi lá em cima, né? Ah, importante. Isso é muito bom. Isso Muito bom. reflete no trabalho, em tudo. Em tudo. Eu sinto que eu faço tudo melhor, né? Tudo melhor. Mas, enfim, considerações finais. Gente, prazer. Obrigada, tá? Por vocês serem tão maravilhosos sempre. Vamos fazer isso pra sempre? Vamos. Vamos. Vamos dar as mãos? Regularmente. Regularmente. Aí, tá. Vou dar esse recado, depois eles vão finalizar. Sigam a gente nas redes sociais. Curtam o nosso podcast no Spotify, no Weezer e no nosso canal do YouTube. E a gente vai deixar lá nas nossas plataformas do Instagram, tá? Que eu vou colocar aqui embaixo, aqui, ó. Doutora, não tá aqui, mas vocês vão ver, tá? Doutora Bonaparte, aqui, ó, mais ou menos aqui. E eles também vão deixar, tá? Pra vocês seguirem a gente e voltarem o próximo assunto que vocês querem que a gente fale. E aí? Termina aí. Espero que tenham gostado.
Quem ainda não tem um médico focado em toda essa parte de nutrologia, busquem porque vale a pena. Cuidem da saúde de vocês, o corpo de vocês é o templo de vocês, é quem permite vocês irem para lá e para cá. E ter um corpo saudável é poder ter qualidade de vida, longevidade, e isso é fundamental. E cadê o seu arroba? Coloque assim, Meu por arroba favor. aqui, ó. Aí, ó. DRA Dani Shigeda. Isso, mas vai estar aí, tá? Vocês não estão vendo agora, mas já vai estar. Bom, obrigado por terem assistido. Espero que nós tenhamos contribuído com vocês, com o nosso conteúdo. E me segue lá no Instagram, Dr. Ivan Porto. Já vai estar o dele também, tá, pessoal? Então, bom, boa noite, pessoal. Vamos comer? Boa noite. Bora. Tchau!